O complemento agora que não. Agora estão tentando relativizar, dizendo que o ataque seria de curta duração, portanto, no caso do ataque de curta duração, então seria uma relativização, no sentido de que eu poderia receber alguma informação importante para passar para o Ministério, então seria ali apenas aguentar pouco tempo, e aí então não importaria se eventualmente o ataque seria. Não importaria nem se eu tivesse proteção em meio ao pecado, porque seria apenas uma coisa de pouco tempo, ou seja, eu poderia conseguir responder, às vezes, vamos dizer, sem tanta velocidade, mas é uma coisa que já não ia demorar tanto tempo e de alguma forma eu já ia encontrar, vamos dizer, a resposta, mesmo que eu não obedecesse muito, mas não necessariamente seria uma coisa tão rápida assim, mas seria só um ataque e já isso terminaria rapidamente, depois eu já conseguiria ficar com mais tranquilidade no ministério, ou mesmo até já descobriria com mais velocidade algumas informações importantes, como mandamentos e como outras coisas. Não é verdade, porque se fosse assim, se os ataques não fossem demorar, vocês não teriam começado os ataques no próprio Ministério da Pregação, o ocultismo não teria me atacado já desde antes no Ministério da Pregação. Então, o que eu estou tentando dizer é que, na verdade, os ataques já estavam, vamos dizer, de certa forma, demorando, porque os ataques já eram sucessivos. E já naquela época eu não tinha conseguido responder tudo rapidamente. De maneira que, já, como eu falei, já estavam acontecendo os ataques. Então, quando eu saio, é porque eu percebi que haveria continuação e aumento em relação a determinados temas. Não seria um ataque só. E se fosse para ser um ataque, eles já teriam feito isso desde o começo. Já era para ser uma coisa só, já era para ser só um tema específico. Não haveria outros ataques. Eu já estava sendo atacado já desde o primeiro semestre. Então não é verdade. O ataque vamos dizer, mais um pouco. Mas se fosse assim, o processo não seria longo lá. O processo não teria sido longo. E eu não tenho razões realmente para entender que haveria poucos argumentos no futuro. Digo, o erro é que se fosse uma coisa pequena, já teria sido pequena desde o começo do ano. Então, esse é o meu primeiro argumento. O segundo argumento é que eu não tenho razões para crer que seriam poucos argumentos a partir dali, não só porque houve repetição argumentativa, o que também houve, anterior repetição de coisas que eu já havia respondido, mas porque eu já tinha enfrentado o tema do trabalho antes, o tema do trabalho secular. Só que só na frente de crentes. E eu já vi que o tema tinha demorado lá antes. E agora eu percebi que eles poderiam trazer novos argumentos. E que eu não acho que seria uma coisa. Só mais um pouquinho, né? Eu não entendo dessa forma. Não teria como, porque eu já percebi, não só pela questão da repetição, mas porque quando eventualmente eu debati esse tema com crentes, houve muitos pontos, houve muitos argumentos em relação a isso, né? Então, não se leva a entender, ainda mais porque se realmente fosse algo de curta duração, eles já teriam feito isso antes com poucos argumentos desde o início do processo. E ali havia, no caso, vamos dizer, mais argumentos. Já havia mais argumentos desde o primeiro semestre do ano, então já era uma coisa que já estava se alongando, então o projeto inicial não era que fosse algo rápido, né? E como eu já tinha debatido a questão do trabalho secular antes, eu sabia que o tema era, até, ou seria em pregação, já que as pregações não daria para abordar nas pregações todos os argumentos, então eu já percebi que seria algo enrolado, né? E que teria vários argumentos. Então, portanto, eu estou imaginando aqui, por exemplo, um ou alguns argumentos por semana. Então, se a possibilidade era a questão de entrar no trabalho secular, eu sei que esse tema tinha vários detalhes. E ainda haveria mais detalhes porque havia a questão processual, né? Então haveria detalhes novos. Então tudo indica que realmente seria algo bastante sucessivo e de média a longa duração. Portanto, essa questão, e mais, se fosse realmente curta duração, eles já teriam terminado antes e teriam feito apenas um ou outro comentário sobre isso, e não teriam feito meses de perseguição que havia ocorrido em 2019. Se fosse o caso, mais uma, não digo nem
o indício quase prova de que a ideia não era para fazer algo de curta duração, não era a ideia inicial. Eu aguentei até onde deu e valeu.